E agora, James? Oi, Iracema, tô ouvindo. Pronto, ótimo. Internet tem dessas coisas, É, mas faz parte. É o momento que nós estamos vivendo e o tema que foi sua escolha é tão importante nessa época que nós estamos passando. E é uma coisa, o James, incrível, como nós, em determinados momentos, passamos por coisas na vida que, que no momento é tão grave e que perdoamos para outro, não perdoamos para nós. E com o passar do tempo, isso se banaliza tanto, e a gente fala assim, meu Deus, por que eu não perdoei naquela época? E a necessidade vem desse poder terapêutico que você vai falar. Agora é com você. Boa noite, seja bem-vindo. boa noite, meus caros irmãos, que o Mestre Jesus nos abençoe nesta jornada luminosa. Dr. Robert Enescher, do Instituto Internacional do Perdão, no ano de 1994, Dr. Robert, ao criar este instituto, ele teria como pacientes pessoas com dramas emocionais, psicológicos, relacionados aos ressentimentos, às mágoas profundas, que certamente estava deixando cicatrizes profundas em seus pacientes. Então, Dr. Robert, ao entrevistar os seus pacientes, ele inicia com uma pergunta-chave, que é a pergunta-chave para a evolução da humanidade. Foi a mola mestra, a ideia diretora do Cristo na Terra, foi o valor terapêutico do perdão como ação e reação dos dramas que a humanidade vive ao longo dos seus milênios. E ele começa dizendo o seguinte: as pessoas precisam explorar o que é o perdão e o que não é. Quando as pessoas perdoam as outras, elas não estão desculpando ou esquecendo os erros cometidos contra elas. Elas podem reconciliar ou não. É uma opção do seu livre-arbítrio, perdoar ou não. Mas a colheita será necessária. Então, ele vai dizendo: o perdão é reduzir o ressentimento e aumentar a benevolência e amor para com as pessoas que foram injustas. Esta é uma escolha, meus amigos, minhas amigas, individual, um ato de vontade, um livre arbítrio. É você que vai decidir se você perdoa ou não. Mas saiba que haverá consequências no seu mundo psíquico e que essas consequências certamente reverberar profundamente do seu mundo emocional para o seu corpo físico, como eu falava ontem sobre a depressão e as suas consequências. A depressão e as suas consequências também perpassa pela questão do valor terapêutico do perdão. Então, um repórter entrevistando o Dr. Robert, este repórter faz a seguinte pergunta: que conselho daria às pessoas que estão tendo dificuldades particulares em perdoar os outros? E isso é o que a gente mais ouve nos atendimentos fraternos das casas espíritas. Isso é o que a gente ouve muito na Igreja Católica, no confessionário, nos templos evangélicos. As igrejas, os templos religiosos do mundo inteiro estão lotados de pessoas doentes emocionalmente, buscando a cura espiritual, que por sua vez a cura espiritual de todos os dramas, de doenças físicas, de doenças emocionais,
e de doenças espirituais, que são as influências dos espíritos em nossas vidas, certamente relacionada à questão da gente não saber perdoar. Então, Joana de Ângeles, em uma de suas obras magistral, Amor, Imbatível Amor, o amor é imbatível, quer seja na terra, quer seja no mundo espiritual, e quer seja, né, minha irmã Iracema, nas outras galáxias, nas diversas moradas da casa de meu pai, lá em Sírios, lá em Andrômeda, as leis que regem os quadrantes do universo é regido pelo campo gravitacional do amor que rege todo o universo. Então, fora do amor, não há salvação. Só há salvação quando o ser humano, como vai dizer a Amélia Rodrigues, que é o amor, perdão. Quando a gente tem essa potência do amor, perdão em você, você se torna um fascículo de luz. Você se transforma, há uma metamorfose, ou como vai dizer os alquimistas, há uma transmutação no seu mundo íntimo. E Joana dá essas sinalizações ao afirmar: o amor-perdão é um ato de inteligência que a pessoa se dispensa, não se permitindo entorpecer pelos vapores angustiantes do desequilíbrio ou desarticular-se emocionalmente a ação dos tóxicos do ódio ressentido. Se você guarda mágoa, você vai desenvolver nos seus neurotransmissores, nas suas sinapses, circuitos de baixo padrão, de ódio, de ressentimento. Que tipo de cargas você vai carregar no seu mundo mental ao longo de uma vida, de uma existência, não sabendo perdoar o outro? Então, Joana vai dizer que o amor, perdão, é um ato de gentileza que a pessoa se dispensa, não se permitindo, ou seja, não vamos nos permitirmos nos entorpecer de vapores, de miasmas psíquicos, das angústias, do ódio, da raiva, da ira. E isso vai influenciar o nosso mundo químico. Os 193 trilhões de células vai ser entorpecida por esse tipo de tóxicos. Então, quando Joana, ainda nesta obra, vai nos apresentar o amor, perdão, como processo terapêutico, ela vai dizer que é atitude de sabedoria, perdoar-se e perdoar. Porquanto a conquista, meus queridos amigos, são os valores éticos e é consequência natural do equilíbrio emocional que é o nosso patamar. Patamar de quê, minha amiga Iracema? De segurança para as nossas aquisições da plenitude. É isso que nós buscamos quando estamos aí com a nossa irmã Iracema, nesta conceituada instituição. Quando Iracema falava na abertura, eu vi alguém colocando a palavra saudades de estar presente. Todos nós estamos sentindo certamente saudade da egrégora psíquica desta casa que sempre vem nos acolhendo a todos. E quantos não já passaram por aquelas câmeras de retificação através da fluidoterapia, da bioenergia do passe, pessoas com depressão, pessoas com raiva, com ira, com ódio, com ressentimento, e busca a casa espírita como processo terapêutico para amenizar as suas dores. Mas existem dois médicos que eu acho fantástico, que foi apresentado, escrito por Dr. Francisco Cajazeiras, em seu livro
o valor terapêutico do perdão, e o Dr. Francisco Cajazeiras fala sobre emoções negativas. O que vem a ser as emoções negativas relacionadas à questão de não saber perdoar. Dr. Carl Simonton e Dr. Stephanie Mateus, segundo eles, os hormônios de estresse que são produzidos nos estados de raiva e de ressentimento, quando se mantém por muito tempo prolongado, seriam os responsáveis pela falha imunológica. Estudando a personalidade de pacientes que desenvolvem câncer, eles concluem que uma inclinação a guardar ressentimentos e uma marcada incapacidade para o perdão são as características psicológicas-chave das pessoas com tendência ao câncer. Portanto, ao estudar as obras de André Luiz, de ponta a ponta, a conclusão que eu chego, que as nossas doenças humanas está relacionado à chaga moral da humanidade, que é não saber perdoar. Ódios de vidas passadas, ódios da atual existência, afetos e desafetos de vidas passadas, ao longo da linha do tempo, nós vamos arquivando mágoas, ressentimentos nos nossos arquivos atávicos, ou melhor dizendo, no nosso HD espiritual, das nossas infinitas subpersonalidades que tivemos no passado. Hoje eu estou James, hoje eu estou Iracema, mas as infinitas outras personalidades que eu tive, quantas pessoas eu magoei, quantos inimigos eu fui criando, construindo ao longo desses últimos, eu não vou dizer 2000 anos, mas nesses últimos 500 anos, guardando mágoas e ressentimentos. Porque, meus queridos irmãos, se tiver algum terapeuta, se a minha amiga Solange May que estiver aí, ela pode me corrigir, mas eu diria o seguinte, que a falta de perdão leva uma consequência profunda à depressão, que é outro assunto, é outro tema, que ontem eu estava comentando sobre a terapêutica da depressão. Portanto, Dr. Carl vai dizendo o seguinte, o ódio gera doenças e afeta a longevidade. Portanto, se vocês desejam viver até os 100 anos, ou mais do que 100 anos, diminua a intensidade do seu ódio. Viva de forma saudável. Então, ele vai dizer assim, os sentimentos de ódio, raiva, medo, insegurança, desencadeiam enfermidades, como o câncer e a queda do sistema imunológico, pois liberam excesso de adrenalina no organismo e abreviam a longevidade. O ressentimento crônico aumenta o cálcio nas coronárias, possibilitando problemas cardíacos. Quando eu me recordo de Rita, do centro espírita, da nossa instituição, Rita, o pai de Rita desencarnou, que brigou com ela. Ela odiava o pai, porque o pai era alcoólatra. O pai desencarna, mas Rita ainda guardava mágoa, ódio, ressentimento do pai. E um belo dia, o espírito dele, do pai de Rita, vem na sessão mediúnica do Humberto de Campos e dá uma comunicação psicofônica. Eu me encontrava na posição de orientador ou doutrinador, como era conhecido na época. E o espírito vem pedindo misericórdia, compaixão, por favor, me perdoe pelo que eu fiz à sua mãe e a você. O espírito vem do mundo dos mortos se reconciliar com a sua filha que a odiava. E o ódio,
os vibrões mentais produzidos pelo psiquismo mental de Rita encarnada, chegava até o mundo psíquico do seu pai desencarnado. E ele vem na sessão mediúnica e pede a ela que o perdoe por tudo que ele fez a ela. E ela demorou uma eternidade para dizer a palavra-chave que libertaria as dores afligentes daquele pai, daquele espírito desencarnado, que a palavra era perdão. Rita derramou lágrimas, Iracema. Torceu, mordeu os lábios, porque ela não conseguia dizer, eu te perdoo, pai. E ele, desesperado, é aquela frase de Jesus, reconciliai-vos com seus inimigos enquanto é tempo, para que não seja julgado no tribunal da tua própria consciência. Era o tribunal da própria consciência, do espírito do pai de Rita, que estava sofrendo nas regiões espirituais, envolvido no ódio, na dor. Mas quando Rita pronuncia, depois de 5 minutos, que foi uma eternidade, a palavra-chave, eu te perdoo, pai. E ela acabou abraçando Dona Augusta, que era o médium, uma senhora de 1,50 m de altura. Ela abraçou e derramou lágrimas, agarrando o médium como se estivesse sentindo o psiquismo, a aura do pai. E naquele momento ela desaba, porque ela amava o pai. E o pai se desligou, libertando-se dos grilhões que prendia o pai e a filha em planos diferentes pelas correntes do ódio. Mas a corrente foi quebrada quando ela disse a palavra-chave, e foi a palavra que Jesus respondeu a Simão Pedro, Rabi, Rabi, ou Rabone, quantas vezes eu devo perdoar? E Jesus iria afirmar, não só para Pedro, mas para toda a humanidade. Não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. Portanto, essa é a palavra-chave. Se Rita não tivesse perdoado o pai, é evidente que poderia existir um vínculo espiritual para as futuras reencarnações dela. Então, a conclusão que nós chegamos, que Dr. Robert, ao criar o Instituto Internacional do Perdão, ele vai dizer que os problemas nas clínicas de psicanálise, de psicólogos, os pacientes que Jung tratou na sua clínica, os pacientes que Freud tratou em sua clínica, tinha como fundo de base as loucuras, os dramas, as dores, as faltas de amor para com o próximo. Portanto, quando o Dr. Robert vai dizer que os complexos de culpa e o remorso de longo curso causado pela falta de auto-perdão produzem a baixa autoestima e que, segundo eles, pode levar a um estado de esquizofrenia no futuro, Alzheimer e outras doenças, autismo, mongolismo, essas doenças, na análise de Filomeno de Miranda, com o Dr. Juliano Moreira. Juliano Moreira, que foi um grande psiquiatra brasileiro, contemporâneo de Filomeno de Miranda, mas ambos não se conheceram aqui em Salvador, porque Dr. Juliano Moreira foi para o Rio de Janeiro, Filomeno de Miranda desencarna, José Pititinga desencarna, ambos fundadores da Federação Espírita do Estado da Bahia, na década de 30. Mas quando chega no mundo espiritual, olha que interessante, minha amiga Iracema, Juliano Moreira se encontra com Filomeno de Miranda, se encontra com José Pititinga, se encontra com Joana de Ângeles, e eles vão se encontrar com Freud e Jung. Eu fico imaginando essa turma toda aprendendo sobre a psicologia espiritual da alma. E Dr. Juliano Moreira iria rever
os seus conceitos de psicanalista, porque ele iria dizer, quando eu estava na Terra, eu tinha uma ideia pré-concebida dos espíritos. Eu vejo que o problema da alma na Terra são mágoas e ressentimentos. Está aí a palavra-chave. O que eu achei bacana foi que eles iriam chegar à mesma conclusão que o nosso querido amigo Jason de Camargo, que foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, ao escrever o livro Educação dos Sentimentos, ele vai dizer que os sentimentos de paz, amor e alegria geram a produção de endorfinas benéficas ao corpo. Esses sentimentos elevados produzem fótons, que inundam o corpo de energias saudáveis. O riso produz imunoglobinas, aumentando as defesas orgânicas, significa viver mais. O que André Luiz mais comenta nas suas obras, especialmente no livro Mecanismo da Mediunidade. O que Filomeno de Miranda mais fala em todas as suas obras? Joana de Ângeles, quando nos apresentou aquela obra-prima, a Psicologia da Gratidão, que eu tive o prazer de realizar um seminário pelo interior da Bahia, e eu passei um dia inteiro em um seminário falando sobre a psicologia da gratidão, e algo que eu aprendi como processo terapêutico para diminuir a intensidade das nossas raivas, da indignação, como eu fiquei. É natural que todos nós temos as nossas indignações, e eu fiquei indignado com o fato que aconteceu na semana passada, faltando 30 minutos para uma palestra online. Eu tive a notícia que me deixou indignado, mas quando eu entrei na sala, eu disse, olha, eu tenho que me recompor das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque ainda eu sou ser humano, tenho os meus defeitos, mas a gente tem que dar um start, tem que mudar. Se eu estava indigno, eu estava magoado, a gente muda, mas não guardar as nodas da mágoa muito tempo no seu HD mental, porque isso vai lhe fazer mal. Ninguém vai querer carregar veneno nos seus neurotransmissores, nos seus neurônios. Ninguém vai carregar veneno nas estradas das sinapses. As sinapses são as estradas, os neurônios são as cidades. E nessa estrada chamada sinapse, passam os neurotransmissores, carregando no seu baú, no seu caminhão, veneno, ódio, sentimento, amor. É nas sinapses que vai transitar esses neurotransmissores, positivo ou negativo. Vejamos bem que tipo de carregamento nós estamos transitando neste mundo fantástico que é o pensamento, que é os nossos neurotransmissores. Portanto, o ódio para além do túmulo, eu já falei do caso de Rita, o amor aos inimigos, iria dizer os espíritos, o excelso médico das almas, convoca-nos em seu evangelho, meus amigos, minhas amigas, a vivência do amor, a prática do perdão. Amai-vos os inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Portanto, não vamos guardar mágoas, não vamos sentir raiva. Eu não sei se foi aqui nessa instituição que eu contei a história de Paulo, o meu inimigo número 1. Foi, Iracema? Que são tantas palestras. Eu não contei não, né? Graças a Deus. Não. Eu não contei essa história. Mas eu peço licença a vocês para um relato. O que é guardar mágoa? Eu só não vou repetir o meu apelido, Iracema, porque de repente Iracema pode resolver me chamar de um apelido que eu tinha aos 14 anos de idade e eu vou sentir raiva, ira contra Iracema.
mas eu tinha 14 anos, na porta da escola, juntou um grupo de colegas, entre eles Paulo, que tinha minha idade de 14 anos, e me chamava de, não vou dizer o apelido. Eu senti raiva e trocamos murros e pontapés. Saímos na mão, brigamos na porta da escola. Mas Paulo morava na mesma rua que eu morava. Eu agora não estava mais com 14 anos, mas agora com uns 15 anos. Paulo também estava com 15 anos, morávamos na mesma rua. Eu não falava com ele e ele não falava comigo. O tempo foi crescendo, o tempo foi passando. Eu sentia ódio, raiva de Paulo, porque ele me deu um murro no meu rosto. E eu dei um murro no rosto dele. Era naquela época que a gente brigava na mão. Mas havia uma carga de raiva, de ira. Eu fui ofendido porque eu fui esbofeteado por Paulo, que era da mesma idade, 14 anos. Os anos foram se passando para que vocês tenham ideia do que o poder do perdão é capaz de fazer na jornada luminosa da criatura humana. Vocês não têm ideia. Hoje, eu estou nas vésperas de completar 60 anos. No dia 31 de julho, eu vou avisar só Iracema. No dia 31 de julho, Iracema, eu vou completar 60 anos. Adoro o perfume O Boticário. Entendeu, Iracema? Então, Entendi. eu completo 60 anos no dia 31 de julho. Isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Aos 20 anos de idade, eu tomei conhecimento que Paulo não morava mais no mesmo bairro, no bairro do Palmiúdo, e eu dei graças a Deus que aquele infeliz foi embora, porque eu não iria ver o meu inimigo número 1. E na época que eu briguei com Paulo, na porta da escola, eu já frequentava a evangelização espírita. Paulo não apanhou mais porque eu era espírita naquela época. Eu já era espírita, frequentava a evangelização, mas isso não quer dizer, minha amiga Ana, que a gente tem que aguentar todas as porradas. Então, aos 20 anos, Paulo foi embora. E eu agradeci que aquele infeliz não iria cruzar mais os meus caminhos aqui na capital baiana. Eu não queria nem saber para onde ele foi. Mas existe a lei de ação e reação. Toda ação tem uma reação na mesma proporcionalidade ou na mesma intensidade. Uma folha não cai de uma árvore sem o consentimento do Criador. Um fio do cabelo, um fio não cai do couro cabeludo sem o consentimento de Deus. Que diga eu, no estado que eu me encontro, calvo. Então, os anos se passaram. 38 anos depois desta briga, em uma das semanas espíritas, no sul da Bahia, eu fui convidado, meus digníssimos irmãos, minhas digníssimas irmãs, eu fui convidado para o encerramento de uma semana espírita no sul da Bahia, após 38 anos, de palestras espíritas, o auditório lotado. Não me recordo qual foi o tema que eu apresentava, mas eu sei que o auditório estava lotado porque era o encerramento de uma célebre semana espírita. E no momento que eu estava falando sobre o Evangelho de Jesus, falando sobre os milagres de Jesus, falando sobre as bem-aventuranças de Jesus, e ao passear com meu olhar no auditório, eu parei em uma fisionomia de um homem já de cabelos grisalhos, com o rosto enrugado. Eu falava, na medida que eu estava expondo a nossa palestra, eu me fixava naquele rapaz, naquele senhor, e dizia assim: ele me lembra alguém. E no momento que meu olhar bateu no olhar dele, eu viajei pelo túnel do tempo e me lembrei do infeliz do Paulo, que brigou comigo quando eu tinha 14 anos de idade. Era ele, era Paulo. Depois de quase 40 anos
estava no auditório espírita no sul da Bahia, assistindo a palestra do seu inimigo número 1. Eu acho que aqui eu já poderia terminar essa live, mas tem uma conclusão. Portanto, meus queridos irmãos, minha querida Maria do Socorro Seixas, terminou a palestra. E eu dizia, é ele, o infeliz que me deu um murro no rosto. E ele veio na minha direção. As pessoas aplaudiram, James, que palestra maravilhosa. Aquele tapinha famoso no ombro do expositor e que o ego do expositor fica lá em cima quando recebe o célebre tapinha no ombro e diz assim, James, amei sua palestra. Só que naquele dia ele veio na minha direção e eu reconheci o meu inimigo número 1 da minha infância. Porque eu já tinha esquecido. Ele se aproximou, Iracema, e me disse, lembra de mim, James? Tá lembrado? Claro que eu lembrei, Iracema. Mas só que eu dei uma de João sem braço e disse, não estou me lembrando. Sou eu, Paulo. Eu reconheci você pela sua voz. Você se tornou espírita. Eu disse, é Paulo, Paulo. Ah, Paulo. Me lembro da nossa infância que a gente brigou na porta da Escola Parque, aqui no bairro da Caixa d'Água. James, sou eu mesmo. Ele abriu os braços, sorriu para mim, mas ele estava com as cicatrizes profundas que o tempo deixou registrado no seu rosto. Ele estava muito mais envelhecido do que eu, corroído pelo monstro do alcoolismo. Ele buscou o espiritismo para curar do problema do seu alcoolismo, portanto, ele estava muito mais velho do que eu na sua aparência, a idade era a mesma, mas a aparência dele era de um homem mais sofrido. E aí ele abriu os braços, James, sem ressentimentos, e olhei para ele e dei risada, sem ressentimentos. E nos abraçamos. No momento que eu abracei Paulo, e ele me abraçou, eu disse num pé do ouvido dele, Iracema, Paulo, por favor, não me vá chamar de novo aquele apelido, porque aí vai ser mais 40 anos de raiva e de ira. Ele deu risada, nós demos risada e naquele momento selamos, por definitivo, uma nova estrada, uma nova fase no mundo íntimo meu e dele. Portanto, olha como a misericórdia divina é perfeita. Eu nunca imaginei que eu iria encontrar a única pessoa que ainda guardava raiva, mágoa e ressentimento no auditório espírita, eu falando sobre as bem-aventuranças para o meu inimigo número 1. Isso é a justiça de Deus falando perfeitamente no nosso mundo íntimo, no nosso mundo interior. Portanto, meus queridos irmãos, o desamor, o ódio, o ressentimento, a mágoa, são elementos emocionais que clamam neutralização pelo amor em aprendizado, em favor do nosso bem e da nossa saúde, Iracema. Então, minha amiga Ana, como se eu guardasse ao longo da minha vida, ou desencarnasse guardando essas mágoas, eu iria levar isso para o túmulo, como André Luiz levou. O espírito André Luiz levou esse problema, que era um problema do pai. O pai teve um comportamento antiético em vida. E André Luiz, quando chega em uma das câmaras de retificação, vai encontrar uma das vítimas de seu pai. O seu pai era um empresário, era um comerciante. Essa pessoa devia muito dinheiro ao pai de André Luiz, o pai de André Luiz cobrou essa dívida e esse homem foi à bancarrota, ele perdeu a família, ele ficou na miséria total. E ao chegar no mundo espiritual, André Luiz tem esse encontro com o devedor de seu pai. André Luiz teve encontro no mundo espiritual em uma das câmeras de retificação de uma das empregadas que trabalhou na casa de André Luiz, e ele ficou envergonhado quando viu
aquele espírito que na vida física trabalhou na sua casa e que ele teve um comportamento antiético. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado a forma como nós estamos administrando as nossas emoções, principalmente nessas frases que eu vou concluindo as nossas reflexões para que a gente abra mais para uma discussão sobre o perdão. Então, doutor Francisco Cajazeiras, na conclusão deste livro, O Valor Terapêutico do Perdão, ele vai dizer o seguinte, são 3 frases que eu acho primorosas. Perdoar significa, acima de tudo, assumir definitivamente o livre-arbítrio sobre si mesmo, construindo a paz interior. Portanto, perdoar significa, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, as 50 pessoas que estão nessa live, se alguém aqui neste grupo não está sabendo perdoar, que guarda a raiva do ex-marido ou da ex-esposa, apague isso. Eu já fui casado há 28 anos atrás. Quem não já sofreu por amor? Existem 2 tipos de separação. É o que eu abordo nesse livro, no opúsculo. Como vencer a depressão na visão espírita. Eu escrevi esse livro, já está na 2ª edição e já foi esgotado. A depressão nas diversas fases da vida e por aí vai. Que tem 2 tipos de separação. A separação litigiosa e a separação consensual. Portanto, você já pensou se a gente guardar mágoa de uma separação do passado, você vai adoecer, como eu acabei de explicar, e está muito bem explicado pelo ponto de vista científico, que a medicina atual explica que o mundo mental influencia sim no corpo físico. Então, perdoar significa, acima de tudo, assumir definitivamente o livre-arbítrio sobre si mesmo e construindo a paz interior. Se você fala na construção da paz interior, comece a mudar as suas atitudes. Especialmente nesse período de pandemia, de lockdown familiar, onde a constelação familiar está muito mais próxima. Se você tinha afeto, desafetos, se você não falava com o esposo, porque o esposo só vivia o tempo todo na rua, agora está trabalhando em casa, em home office, como eu estou trabalhando agora, como milhões de brasileiros. Converse com a companheira. A esposa, se você estava tendo dificuldade de se relacionar com o maridão, bata primeiro na porta antes de entrar no home office. Amor da minha vida, ou amore mio em italiano, você quer um café da tarde? Ele vai dizer, mas amor, você não fazia isso quando eu estava trabalhando fora. Mas amor, agora você está trabalhando em casa, então eu tenho que cuidar bem de você. E se a esposa estiver no seu home office? Porque rico tem 2 home office, pobre só tem o mesmo espaço, que é na sala ou no quarto pequeno. Então, troque isso. Perdoar é um ato inteligente, é uma importante estratégia de saúde. Eu vou repetir para que fique bem claro. Perdoar é um ato inteligente. Quando a pessoa não perdoa, é ignorância. Mas quando perdoa, é um ato inteligente. É uma importante estratégia de saúde para quem? Para você mesmo. Se você aprender a amar, a perdoar, você vai viver muito tempo, que é o caso me parece que é o caso de Iracema. Iracema, eu acho que ela vai viver mais de 100 anos. Então, meus amigos, minhas amigas, o perdão é substancialmente uma postura íntima, um estado da alma. É esta postura íntima. Mude a sua forma de ver o mundo. Mude a forma de ver as pessoas que gravitam ao teu redor. E siga
a bússola de orientação do Evangelho de Jesus. Quando Jesus, nos últimos instantes da sua jornada pelos caminhos da vida, no monte do Gólgota, o monte das caveiras, entre dois ladrões, em frente a Maria, sua mãe, e João Evangelista, ele iria abrir o seu verbo divino e dizer para a humanidade: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Jesus, ele foi um teórico prático. Ele praticava e vivenciou tudo o que ele apresentou para a humanidade como código de ética cósmico universal. Portanto, a palavra mágica para o salto quântico da evolução da raça humana na Terra para o mundo de regeneração é: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Gratidão, muita paz. Nós aqui agradecemos a aula de hoje sobre o perdão. Maravilha, gente. É uma necessidade. Olha, eu não vou ver até cedo, não. Viu? Você falando aí, viu? Esse corpo é muito frágil. Vamos lá, vamos ver. Mas quantas pessoas estão precisando ouvir essa live de hoje? Ela vai ficar gravada no Instagram e nós colocamos no YouTube também, na página do Centro Fraterno. Depois eu te envio, James, o link, porque vamos sim passar para outras pessoas. Tem aí um aviãozinho aí, olha, quem vocês conhecem que estão precisando, né, dessas palavras do nosso irmão. Aí, ó, aciona o aviãozinho e manda para lá, ou então pega um link do YouTube e faz isso, porque é uma caridade pelo outro. E é isso que nós estamos precisando, James, no momento atual. Pois é, conexão de amor. Eu estou vendo a Maria do Socorro. Graças a Deus que eu já perdoei o meu ex há muitos anos. Somos amigos. Isso, Maria das Graças, é um ato inteligente. Agora, quando a mulher ela é traída por algumas circunstâncias, e eu vejo muito isso no atendimento fraterno, não é? Quando eu fazia atendimento fraterno, e eu vi as mulheres que eram traídas me dizer o seguinte: James, aquele infeliz não ficou comigo, não vai ficar com ninguém. Eu quero que ele tenha a pior vida da vida. É não ser inteligente. Se você desejar mal para o seu ex-marido, que ele não prospere, vejamos bem, vamos criar uma situação hipotética. Você se separa dele e ele deixa 2 filhos ainda pequenos para você criar. Se você desejar o mal para ele, ele não vai conseguir vencer na vida. Você deve dizer o seguinte: eu espero que o meu ex-marido prospere financeiramente, que ele melhore de vida, porque se ele melhorar de vida, a pensão alimentícia dos meus filhos vai melhorar. Então, isso é um ato inteligente. É claro que eu estou brincando, mas na realidade é ser inteligente, como Maria Auxiliadora foi, como eu fui. Já pensou? Hoje a minha relação com a minha ex-mulher é a melhor possível. E como? A minha relação com ela hoje é bem melhor do que na época que eu estava casado. Eu me separei há 28 anos atrás. Portanto, não vamos guardar mágoas. E esse é o momento em que são 3.800.000 pessoas já perderam a vida pelo Covid-19. Os Estados Unidos, 595.000 pessoas, famílias. 3.800.000 pessoas perderam a vida, significa famílias. Isso está acontecendo. Eu vi Iracema falando do meu amigo Peroba, eu conheço muito bem Peroba.
Eu conheço muito bem Luciano Crispim, que teve Covid e ele escapou. O meu amigo Leandro da Casa do Caminho, um jovem, vai aqui as nossas orações para todos eles, para Peroba e tantos outros amigos. Arnaldo Dutra, o meu ex-companheiro, presidente do Centro Espírita Humberto de Deu uma congelada aí, James. nossas orações. É o momento da gente rever esses momentos delicados que nós estamos atravessando, passando. Portanto, temos paciência. Muita paciência, porque nós estamos sendo testados nos nossos limites. Mas aquele que caminha as pegadas de Jesus terá serenidade em enfrentar esse testemunho de fé que todos nós temos que dar. Gratidão pelas suas palavras. É isso mesmo. E tudo aquilo que a gente mentaliza para o outro, a gente sabe que é bumerangue, né? É energia. Pensamento é energia de uma força incrível. E tudo que a gente mentaliza, não é isso, James? Ela pode voltar uma força maior ainda do que a pensada. Então, é por isso que quando nós perdoamos, nós também nos libertamos, né, das amarras do ódio, das amarras que nos levam para doenças que você falou perfeito aí. Você iniciou a live falando de uma forma científica até, e como nós podemos ser afetados, por esse sentimento. Aliás, os sentimentos, eles nos afetam, tanto positivamente como negativamente. E é nessa conexão que nós já criamos agora, de perdão, uma conexão de perdão, uma conexão de amor, uma conexão de cura, que agora nós já sentimos que está sendo gerada pelos nossos irmãos espirituais. Aí você pergunta, mas aonde essa conexão está sendo gerada? No universo. No universo, ela se faz e vai além paredes e além distância. A todos aqueles irmãos que queiram, a todos aqueles irmãos que se conectam. E eu digo a vocês, vamos mentalizar a todos os irmãos que habitam este planeta, neste momento tão difícil, mas necessário. O nosso irmão falava, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai permita. A lição é dura, mas com certeza tem um propósito tão grandioso que nós ainda não entendemos. Por isso, irmãos, pedimos, aqueles que quiserem colocar a água, coloque, enquanto estivermos na vibração, as mãos em cima do copo ou da jarra d'água, porque nós estamos já iniciando a nossa vibração. Vamos mentalizar aquelas pessoas que estão em sofrimento, não só da doença que se faz em tantos lugares do planeta, em tantos outros sofrimentos. Acabou de ser citado pelo nosso irmão, do ódio, da mágoa, da malquerência, da dor daquele irmão querido que teve que retornar ao mundo espiritual. Pai, filho, querido, esposa, esposo, amigos. E porque Deus permite. Porque nós não somos daqui. Nós aqui estamos
em aprendizado. E a qualquer momento, de repente, podemos deixar por várias situações que se fazem, que nos envolvem. A vestimenta física que precisamos estar, para que estar, e retornarmos ao mundo espiritual, à pátria, pois somos luz e nessa luz maior do Pai retornaremos à nossa criação, após o aprendizado terreno. Então, a todos vocês, agora, que tiveram irmãos queridos que retornaram, vamos vibrar por eles, mentalizando eles envoltos em luz, em paz, sendo acolhido pelos irmãos espirituais das várias colônias, e que nesse momento foi criado ainda outra colônia do amor fraterno, que recebe esses irmãos que estão sendo aqui, tendo que deixar seus corpos neste momento. Então, vibremos para que eles retornem amparados no amor do Pai. Agora, irmãos, se faz a frequência vibratória. Nosso irmão Flecha Ligeira, com sua flecha de luz, lança as flechas que abrem como caminhos onde chegam tantos outros irmãos. O nosso irmão Ramatiz está presente e vibra com suas mãos de amor e vem com tantos outros irmãos tarefeiros da cura, do magnetismo. Estamos sentindo agora uma vibração que traz paz, alegria aos corações doentes. São os ciganos que vêm ruidosos. A sua música acalma, alegra a alma. Estamos vendo adentrando e se ajoelham ao redor como se fosse um círculo, e tantos outros estão chegando. E agora uma luz se faz maior do que os anteriores. É o nosso irmão Bezerra de Menezes e tantos outros que chegam. Esta vibração, ela não se localiza, ela se expande pelo universo. Aonde estás tu, irmãos? Não importa. Sintonize e receberás o que necessita. As águas que estás a vibrar com as mãos nesse momento, feche os olhos, pois. Ela será transmutada em suas moléculas segundo a tua necessidade ou daquele que vibraste. Aquele que está no hospital neste momento, onde irmãos tarefeiros da ciência estão tudo a fazer para tentar que o corpo físico se renove, as energias e continue a seguir a caminhada. Nem sempre é possível, mas estão a fazer com tanto amor, deixando as suas próprias vidas a estes tarefeiros da vida física que estão se debruçando no amor fraterno, vibrando para dar forças e equilíbrio para que continue a ajudar a tantos irmãos. Vamos vibrar agora na paz, apaziguar as consciências de tantos irmãos equivocados que se deixam levar a rumo pela violência. Irmãos queridos, a mágoa, o ódio, a ignorância.
Pois no momento em que tu entendes, pois, que o amor posto em ação, ele retorna para ti e te envolve. Em equilíbrio, paz, saúde a todos ao teu redor. Abre os olhos, irmãos, à luz. Abre os olhos ao amor do Pai e ao Mestre Jesus, que jamais se afasta de nós, por pior ou mais difícil que seja a caminhada que estamos passando. Vibremos no amor, sejamos racionais na fé, na fraternidade do irmão. Nunca houve tantos irmãos querendo ajudar uns aos outros. Solidariedade, fraternidade estão acontecendo em contrapartida com os ódios e com a doença que mata os corpos físicos. Não temam, irmãos. Apenas cuidem-se. Viva o hoje. O amanhã será o que fizeres hoje. É um momento de reflexão. É um momento de ativar, pois, em vós a fraternidade, pois sois todos irmãos do amor de Deus. Fiquem em paz a todos, aonde estiverem. Fernando Randolfo, o irmão tarefeiro, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pois é, meu irmão, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras. Eu sei que você teve que fazer aí um rodízio aí para estar conosco, eu agradeço. A minha palavra é gratidão a você e a todos que estão conosco, que estiveram conosco até agora. Paz, luz, sempre, irmão querido, e a todos vocês. Ok, Iracema, assim obrigado, minha irmã. Fica com Deus. Obrigado, gratidão. Gratidão.